mandou também. Bom, eu te aceitei. Entrar ao vivo. Liberei aqui, vamos ver. Ah, Ah, agora acho que foi. ai, que bom, graças a Deus. Tudo Ufa, bem, tudo Lúcia? bom? Prazer te ter aqui, que bom, deu certo. Ai, eu que estou honrada pelo convite. Muito Agora, eu estava com feliz medo de mesmo. dar esse problema, porque eu tirei o Instagram, aí depois botei de volta, aí eu falei assim, ai, eu não sabia onde tinha que Será que clicar. vai? Eu tinha que liberar a câmera e o microfone. Ah, entendi. Aí começou a parecer que não Bom, tava não indo. estava indo. Lúcia, então assim, se apresente aí para as mães. Normalmente são as mães que estão aqui. É. É, bom, meu nome é Lúcia, mas antes de iniciar a live, eu queria fazer uma pequena oração para, tá? Que Vamos ver. Tá. o Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor nos Amém. guie e nos use como instrumento para trazer luz, informação, alento, ânimo para as mães e professoras, principalmente nesse momento que a gente sabe como está o ensino médio, fundamental, todos o ensino, não só no Brasil, como aqui também nos Estados Unidos, mas que isso Amém. ajude na educação e na formação intelectual de nossos filhos. Amém. Amém. Tá. Bom, meu nome é Lúcia, eu moro aqui nos Estados Unidos já faz uns 20 anos, sou mãe do Noah, esposa do Felipe, e a gente iniciou o homeschool já há mais ou menos 6 anos. Tá. E o Noah era, sei lá, tinha 10 aninhos, talvez. E eu comecei meio sozinha, assim, sabe? Porque eu achava que era a única louca, né, americana brasileira. Americana eu sei que aqui é muito comum o homeschool aqui. Mas, assim, Uhum. brasileira aqui eu era a única, até que eu entrei no grupo lá eu trouxe duas mães para o homeschool e essas duas mães falaram assim, tem um WhatsApp com um grupo com várias mães. E foi onde eu te conheci, o grupo de Ah, homeschool do aquele WhatsApp. outro grupo, né? É, Ah, tá. e aí eu te Tá. conheci lá naquele grupo, né? Aí depois a gente fez o nosso grupo, eu fiquei animada, entendeu? Porque foram 6 anos, 5, né? Agora 6, mas foram 5 anos completamente sozinha no ensino com o meu filho. E, Uhum. e aí você no grupo falou do seu curso e mencionou Charlotte Manson. E, e eu falei, bom, eu conheço Charlotte Manson, né? Porque no meu início, antes de iniciar o homeschool, eu estudei por um ano, eu fiquei me aprofundei no homeschool, se isso era pra gente, Isso né? mesmo. Porque a família toda tem que Uhum. querer, o filho tem que querer, o marido tem que querer, todo mundo tem que querer. É. Então eu estudei um pouco. E aí falou da Charlotte Manson e você mencionou a Charlotte Manson, eu falei assim, poxa, eu conheço, né? Eu comecei a falar, Uhum. quero ver mais, quero saber mais. E aí eu comecei o seu curso, né? E, e eu vi que eu conhecia da Charlotte Manson, a gente aplicava mais os livros vivos, né? Live books, e sabia muito pouco da narração. Sabia mais ou Tá. menos como é que era, tal, mas não levava a sério, né? Era mais focado Tá. É. nos livros No meu caso. vivos, né? É. Aham. E hoje o Noah tá com 16 anos, né? E aí tem essa coisa de trazer uma coisa nova para um adolescente, porque a gente tem que manter eles engajados o tempo todo, né? Adolescente É. principalmente. Tudo é boring, tudo é, ai, que chato, né? E É. rola os olhos assim, né? E Ah. aí, tipo, e agora, né? Aquela coisa, né, de adolescente. Embora Aham. o Noah, meu filho, ele seja um pequeno adulto super obediente e disciplinado. Mas mesmo ele tem seus momentos, tipo,
Tipo, ai, agora. Sério? E a narração trouxe essa coisa de, né, ler. A gente começou, né, com parágrafos, né? Começamos bem devagarinho, e traz essa coisa dele ter que ter atenção, né, no que ele está lendo, porque antes, assim, lê o livro e me fala sobre o capítulo, né? Quando eu não fazia nada sobre narração. Tá. Aí então, e o que você leu hoje? Ah, esqueci. Ou então, fala uma coisa bem geral, muito geral, e, e se dava por ok, né? E agora não, a gente começou, porque com o seu curso foi trazendo passos a ser seguidos, deu uma estrutura, entendeu? Embora assim, muita gente, quando que fizer o seu curso, vai talvez ver e falar assim, poxa, mas eu já meio que faço isso. Mas tem uns passos a ser seguidos, a serem seguidos. Tem uma estrutura. E eu não tinha essa estrutura com o Noah. E assim, eu fiz o seu curso, tenho o seu curso, e de vez em quando eu volto lá, entendeu? Tipo, assisto aquela aula de novo para falar assim, deixa eu ver se eu estou fazendo tudo certo. E que a gente vai indo, né, vai go with the flow, né? Tipo, acaba esquecendo certas coisas. E tem sido até bom para mim, porque eu tenho que estudar o material antes, né? Então, eu acho que eu tenho evoluído, eu também tenho evoluído na narração, né, Com certeza. na leitura e com o Noah. Lúcia, então me fala o seguinte, porque assim, eu escuto isso corriqueiramente. Ah, mas eu faço narração, sempre fiz, eu mesma. 2019, eu já comecei a fazer tudo errado. Eu fazia tudo errado, né? Porque às vezes as mães me mandam mensagem, narração não é resumo, narração não é uma paráfrase, narração é narração. E também, assim, também é o 880. Então, ou é o resumão, ou que é palavra por palavra idêntico. E não é isso, é um caminhar. Então, é isso que você falou. Eu acho que eu sou muito assim de método. Eu sou uma pessoa que só funciono por metodologia, começo, meio e fim. Então, quando eu estruturei o curso, eu estruturei pensando nisso. Afinal de contas, é um curso que é para o resto da vida, que é esse conhecimento que a gente adquire ali, provavelmente ele vai usar na faculdade. Ah, sim. Porque, com certeza. Né? Porque é para a vida. É para a vida. Aquilo eu já vi casos de jovens adultos terminaram a faculdade e que iam para reuniões, faziam as narrações das reuniões, porque estavam ali de corpo e de alma, de espírito e de mente. Uhum. E faziam as narrações e eram pessoas que elas eram fora da curva. Uhum. Porque a gente vive numa sociedade hoje da distração. Completamente, né? Com os social media, né? A mídia social aí, trazendo, né, os shorts, os reels, sempre muito curtinho, Curto, né? A atenção é muito pequena para tudo. E a narração, eu acredito, né? Eu e Noah, a gente está muito no início, né? E eu vou dizer, nunca é tarde para começar, né? Porque ele já está com 16 anos e a gente sabe que a narração é indicada para iniciar desde os 6 anos, né, que você fala, mas pode até ser antes, né? E eu acredito que ele, com esse método, ele vai fazer a narração silenciosa naturalmente, de tudo que ele fizer na vida. Mas isso não substitui a narração para falar, né? Botar para fora, assim, né? Falar. E tem sido maravilhoso, assim, desde por exemplo, a gente começou bem de pouquinho, né? Como lendo artigos de jornal, né? A gente assina jornal, papel aqui, né? Eu recebo o jornal toda sexta-feira. E tem o caderno de tradition, e tem o caderno de health, de artes, de tudo, né? Tem as notícias em si. E a gente tem feito, né? Porque
é assim, antes de começar o seu curso, eu falei assim, eu vou fazer narração. A Cris falou da narração, então eu vou voltar a fazer. Mas eu voltei a fazer daquela maneira, sem estrutura alguma. E não saía Tá. nada dele. Eu falei assim, não, aqui você, vamos falar sobre isso, leia esse parágrafo, vamos falar sobre parágrafo. Não saía nada. Até que eu falei assim, então tá, vamos lá. Aí a gente começou a ler, pegamos um artigo que ele se interessou bastante, e começou parágrafo por parágrafo. E aí no final, né, a gente, né, junta tudo. E aí foi evoluindo, né? Hoje a gente a gente faz com tudo, a gente faz com artigos, com livro, né? Ele está lendo Frankenstein ainda, da Mary Shelley. Tem outros livros, né? Mas esse é o mais, assim, emblemático para que ele fala sobre ele, narra sobre ele. E tem aquele dos diálogos de Platão, mas esse a gente está indo bem devagarinho, né? Porque é profundo. Esse Ele é aí? simples, mas ele é profundo, né? Ele é super fininho. Uhum. Ele é super fininho, mas ele é muito profundo, né? Então, assim, ó, para quem não tem medo de livro grosso, esse aqui é bem fininho. Fininho, mas é. É profundo. E ele tá gostando também, sabe? Então, e trouxe um ânimo para o nosso homeschool, que a gente já estava assim, bem, tipo, mais um dia. Noah, já fez os seus cursos? E por aí vai, entendeu? E a gente está fazendo até com os cursos que ele faz. Ele tem, Ai, que legal. ele narra para mim, assim, os cursos que ele fez, desde que é que assim, a maioria dos cursos que ele está fazendo é um pouco mais técnico, mas, por exemplo, ele tem a literatura inglesa e tem a personal financing, que é, né, mas ele narra para mim depois o que ele aprendeu na aula do dia. Então, Maravilha. isso traz ele para o momento presente, porque se deixar, né, não sei quantas pessoas têm, né, os filhos adolescentes, mas se você deixar, não, lê o capítulo aí, pronto, final. Da próxima vez eu olho para ela e tá assim, né? Aí, ou então foi fazer outra coisa, o pai chama, mas quando ele tem que narrar, ele sabe que ele vai ter que narrar para mim. Aí a atenção dele é completamente no que ele tá lendo, completamente. Lúcia, eu não sei com você, porque com a Isa também tem 15, né? A Rafa eu fico mais no pé. Eles acho que acabam tendo mais autonomia. Você lê ou ele lê? Ele lê. E narra depois. Igual aqui com a Isa. Ele lê e narra. Aí quando ele era pequenininho, eu lia um pouco, né? Quando ele não sabia ler ainda, né? Assim, eu lia. Mas aí é o que eu falei, as coisas foram deixando, eu fui deixando e não lia mais. Ele já lia, aprendeu a ler e tal, e ele lia sozinho. Mas agora ele lê e narra para mim. Em algum momento ou outro, a gente teve um livro que a gente estava lendo junto, então eu sabia o que tinha que falar, entendeu? Mas esses livros, por exemplo, o Frankenstein, não estou lendo Frankenstein, é ele que está lendo, então ele narra para mim depois, mas ele que lê. E como que tá sendo o Frankenstein? Porque Frankenstein é difícil. Porque difícil. Ele tá assim, ele tá no meio ainda, né? E tá um pouco assim, arrastando, né? É um livro assim que eu falo assim, não, filho, vamos ler esse livro, até porque é um livro indicado para college, né? Aqui. Tem vários outros livros, né? Mas assim, a gente escolheu esse até porque no curso de literatura inglesa comentou-se sobre o Frankenstein da Mary Shelley. E aí começou a ler. Então tá sendo difícil, a gente tá sendo bem paciente, a gente tá bem no começo, assim. É o tal negócio, eu tento não interromper, né? Que como um dos, né, das estruturas do curso é que não se interrompa a narração. É isso. E deixando que ele narre. E ele já percebeu que a narração dele tá melhor, sabe? Tem muito a se desenvolver, mas já tá bem melhor. Já tá bem melhor. Então, eu entendo, o que eu percebo, né? Você está me falando isso, eu vejo isso com a Isa também, que já é meio da faixa etária dele, que é uma musculatura mesmo. Né? Tem que exercitar a musculatura para a musculatura ficar forte. Mexe, eu entendo que mexe com essa. Eu consigo,
esse negócio está melhorando, eu estou me esforçando, então mexe com outras coisas, né? Da persistência, da consistência. Quando eu comecei com a Isa, a gente usa o currículo bilíngue, mas eu comecei com aquele livro The Touch of Magic da Amy Sullivan, contando a história que ela ensinou a Ellen Keller a ler e tal. Então era difícil, era muito. Eu comecei errando. Mas Mas nós, né? é assim mesmo, Mas você vê, você tá fazendo com Frankenstein, eu acho ótimo, porque eu até vou puxar aqui para Isabela. Por quê? Porque às vezes eu fico achando, é muito. Não, não é. É muito dessa sensibilidade, né, Lúcia? A gente tem que ter essa sensibilidade de não forçar demais, mas também de não deixar frouxo. Teve esse problema no início também, né? Porque escutando o seu curso, vendo os livros que você lê, porque eu nunca fui uma pessoa de ler demais, né? Eu não era uma exímia leitora, né? Não tinha livros e livros. Eu comecei a ler tarde, né? Também. Então, eu não quis botar livros difíceis para o não, embora eu tenha, né, o Frankenstein, diálogos de Platão, aí eu ficava imaginando assim, gente, eu vejo esse povo tão intelectual, eu falei assim, não sei se eu vou ler esses livros tão assim. Então eu falei assim, calma, vamos começar com coisas simples, né, como o artigo de jornal, apostilas e coisas que ele gosta, né, por exemplo, tem aqui, ó, ele faz tipo um curso de aviação, então tem várias apostilas, né? Que aí a gente que legal. lê, é super assim, para high schooler mais ou menos, né? Tá. Então são coisas fáceis que para treinar a narração, a tal da musculatura do cérebro, né? Não pode chegar e falar assim, olha, vamos ler um livro, me narra o capítulo. A criança vai ficar tipo assim, nossa, eu odeio narração, né? Vai passar, não vou gostar do negócio. Então, a gente começou bem de pouquinho mesmo. E no seu curso, você fala sobre usar as fábulas, né? Isso. Fábulas de Esopo. E eu achei muito legal. Essa é uma coisa que a gente não faz ainda, mas eu quero trazer fábulas para narração. E fazer a narração com coisas que o adolescente gosta, né? Não adianta a gente forçar eles a uma leitura que, né, vai empacar e vai, né? Até o Frankenstein tá indo, me deu um medo assim no começo, porque achou super interessante. Ele até falou assim: "Nossa, mãe, não tem muito a ver com o Frankenstein que o Hollywood falou, de né?" Filme. Até porque Frankenstein é o doutor, né? E não é o monstro. É isso mesmo. E aí, mas assim, aí deu ficou meio assim, vamos lá ler. Mas aí depois a história, né, tem os sobes e desces, né, da história, e ele foi gostando, e tá indo, estamos desenvolvendo. Então, você vê, é uma questão, são vários fatores, né, várias variáveis. Então tem a questão do livro, tem a questão de, eu penso como você, eu acho que tem que ser o que gosta, porque senão cria uma versão, e cria mesmo. Por que até me perguntaram hoje, eu coloquei a Rafa que a Rafa também narrou The Touch of the Magic, coitada. Ela ficava até vesga, tadinha. Ela ficava desesperada. E aí eu fui entendendo, falei, não, vamos mudar. Aí coloquei a Matilda, a gente está quase terminando Matilda. Matilda é um livro de 8, 9 anos, ela tem 12. Mas é um livro que ela gosta muito, então ela tomou gosto. Então agora a gente mudar, colocar um livro mais difícil, não vai ser tanto estressante. O problema é esse impacto inicial, né? E criar essa musculatura aí, porque ele vai voltar lá na memória, né? Porque tem a diferença, né, da memorizar e decorar, né? Tem diferente. Então ele resgata a memória para narrar, né? São tantas coisas no seu curso, assim, se eu puder falar para, né, todo mundo fazer o curso, porque vale muito a pena, são os detalhezinhos, sabe? Assim, que a gente fala,
Ah, mas eu faço isso. Ah, eu vou fazer meu filho ler e vou pedir para ele narrar para mim. Não é bem assim, né? Tem vários detalhezinhos que fez toda a diferença aqui. Toda a Ai, diferença. que bom. Ai, que bom, fico feliz. Me diz uma coisa, você percebeu que ele melhorou na questão da atenção em outras coisas? Sim, melhorou. Tem melhorar. A melhor coisa assim, que eu observei é a organização dos pensamentos. Meu Deus. E a organização dos pensamentos e coisas que fazem sentido. Eu não sei se, né, quando bem no início, assim, da narração, quando ele é bem novinho, né, eu ainda, eu assistia vídeo de YouTube, né, criança, né, quando você tá em lugares assim, você deixa a criança lá assistindo vídeo de YouTube para você poder conversar com a sua amiga, para você ir fazer supermercado. E aí ele tinha as narrações dele, né, as conversas, né, que a gente tinha, eram malucas, maluquíssimas. Eu falei assim, de onde que ele tá tirando isso? E agora, e aí ele falava uma coisa, depois falava outra, e sabe, hoje eu vejo que depois da narração, num período curto, porque a gente não faz muito tempo que a gente está fazendo, num período curto, ele tá, assim, a organização de pensamentos e a eloquência de falar, de se expressar. Porque tem essa também, né? O Noah, sendo bilíngue, aqui em casa a gente só fala português. E fora inglês, né? Para todas as outras atividades. Embora na escola aqui já foi dito, né? Para as crianças bilíngues, eles pedem para não falar a língua em casa. Eu acho um absurdo. Mas Não. é o que falam aqui. Só que a gente foi contra. A gente falou assim, não, em casa é português, na escola é inglês, e nas atividades, no Muay Thai, no que ele for fazer é inglês. Tá. Pode ser que isso tenha afetado um pouquinho né, a narração dele, até porque ele narra para mim em português, ele lê em inglês e narra em português. Mas meu Deus, eu estou pensando em alguns momentos pedir para ele falar, olha, narra em inglês mesmo. Então, assim, eu não sei se o cérebro dele é o tempo todo assim, switch português, switch português e inglês, português e inglês. Eu acredito que isso faz a musculatura do cérebro, né, até melhor, né? Mas muita coisa que eu faço é meio tateando, sabe? Uma coisa meio orgânica. Até eu queria saber de você, assim, se é uma coisa, né? Será que é boa, né? Ele lê inglês, narra em português, porque aí ele está tendo sinônimos e está tendo uma tradução simultânea na cabeça dele, né? Mas como tem sido feito. Quando eu comecei, a Isa fazia assim também. Então eu li o texto em inglês, ela traduzia simultâneo e me falava em português. Ela não tinha tanta dificuldade, a Rafa tinha. Então eu tirei. Mas é muito do aluno. Se ele consegue fazer isso, ele está fazendo 2 trabalhos. Porque ele está pegando uma língua que não é a língua. Porque eu acho que você fez certo de falar o português em casa, porque é a sua língua. E a sua língua tem entonação, tem um gestual que é da sua natureza. O português você não consegue apagar de você. Então, eu acho importante a mãe usar a língua dela para falar com os filhos, é o que eu acho. Né? Não sou especialista, não sou filóloga, mas é o que eu acho. Agora, é o caso de você testar ou até alternar. Tá, hoje você vai narrar inglês para mim. E toca o barco. Porque é o que a live que eu vou fazer amanhã é de uma mãe brasileira que mora na Alemanha. Nossa, imagina, é alemão. O menino fala inglês, português e alemão. Jesus. E aí eu falei para ela, e aí, você tá fazendo em qual? Então amanhã eu vou tirar a dúvida com ela, porque ele fazia, era uma salada que ele fazia. Aí eu disse para ela, testa com as 3 línguas e vamos ver o que vai dar.
Porque é muito particular. Eu acho, se a pessoa não tem dificuldade em fazer nas duas línguas, faça nas duas línguas. Com certeza vai mexer em outras áreas do cérebro. Vai Vai ficar exercitar a parte mais forte, né? linguística, né? Muito mais até, né? Sim, sim, com certeza. Deixa eu ver o que é mais. Então, me fala assim. Você acha que funciona, então? Completamente. A parte, principalmente da escrita dele, né? Que a gente nem falou da escrita, mas Tá, é verdade, é bom, verdade. o que funciona para mim agora é óbvio, né? Que funciona. E embora a gente esteja no início, tem muito ainda a se evoluir. Ele, né? O seu curso deu a estrutura para gente, então assim eu vejo funcionando muito. A parte da escrita dele, né? Como organizou as ideias, né? Porque lê, narra e escreve. As ideias organizadas, ele está escrevendo muito mais. A escrita dele era boa, mas melhorou muito. E ele falou assim outro dia, assim, mãe, eu não consigo parar de escrever. Assim, é difícil ele sentar para escrever, mas quando senta para escrever, ele não consegue parar. Vai embora. Aí, nossa, são Ai, que legal. páginas e páginas, assim, sabe? E aí, até aquele que eu tinha te mostrado, né, que eu mandei o vídeo, Lá no foi grupo. sobre Sócrates, né? Porque a gente tinha lido sobre Sócrates. Então, ele escreveu e escreveu sobre como se ele fosse um Meu ateniense, Deus. uma criança ateniense e que conheceu Sócrates. Então, assim, como eu conheci Sócrates? E ele contando assim detalhes de que ele chegou, tinha uma multidão na praça, ele foi afastando os ombros e queria Meu saber. Ele Deus. perguntava para as pessoas: quem que é esse moço? Esse moço é o Sócrates, sabe? E assim vai. É, então, e aí aprende sobre a história, né? Filosofia, tudo mais. E é tudo tão assim misturado, né? A leitura com o aprendizado da história do estilo do autor, né? Que é uma coisa que você falou muito legal na aula, é que eu até anotei aqui. Narrar grandes autores, né? Grandes obras de autores, dará ao aluno substância para a sua escrita, né? É isso. E, por exemplo, o aluno que lê Tolkien, Dante, ou o que for, né? O Mary Shelley, né? Que ele está lendo agora, ele vai começar a escrever com aquele estilo. É isso. E aí eu fico imaginando, né? Dependendo do que ele lê, pode ter até, dependendo do autor, né? Aquele humor, né? A escrita com humor, a escrita com drama, a escrita, É né? isso. Só que aí ele vai dar a pitada dele, né? Não é que ele vai escrever, ele não é Dante, ele não é Shakespeare, mas ele vai escrever daquela forma. Então, a leitura e a narração, né, que vai sedimentando ali no cérebro dele, ele vai escrever naquele estilo, mas ao mesmo tempo com o jeitinho dele. Então, é isso. tá tendo uma evolução muito grande na escrita. O que você falou aqui sobre lógica, né? O que eu entendo. Por que o pensamento fica organizado? Porque, primeiro, não está narrando um texto ruim, está narrando um texto bom. Esse texto bom, um bom autor, ele tem essa forma concatenada de pensar. Então, quando o aluno ele narra isso está sendo vincado dentro do cérebro dele. Isso. Esse jeito, né, até das sentenças, até o jeito que monta a sentença. E aí quando você falou que ele faz tipo um solilóquio, né, que no Brasil chama solilóquio, a Rafa faz isso, é o que eu cobro dela. E ela fala pra mim, então veja só, ele se colocou naquele lugar, se colocou naquela história, escreveu tudo que ele absorveu, se colocando ali dentro. Aí a Rafa faz isso, aí a Rafa falou pra mim, mãe, é um jeito de escrever que eu me sinto dentro daquele lugar. Eu estou ali. E não existe curso de escrita que ensine isso. De uma forma tão natural, porque é natural. A gente parte do contexto.
Não tem como ser diferente. E quando a gente estava, né, estudando sobre Sócrates, uma coisa foi levando a outra, né? E a gente estudou um pouquinho de Esparta, né? Dos espartanos, que ele já tinha estudado anteriormente. Então é como se tivesse uma mistura de história, cultura, geografia, tudo numa coisa só. Porque chegou até a Guerra do Peloponeso, que eu estudei na escola, não lembrava, eu lembrava do nome, né? Eu falei, nossa, eu até falei com uma amiga minha, Lid, que eu falei assim, ai, Lid, você lembra que ele falava da Guerra do Peloponeso? Aí eu falei assim, pois é, o Noah e o Noah adora tudo relacionado à história da Primeira e Segunda Grande Guerra. E Atenas e Esparta, porque a cultura espartana da época, né, como se criavam as crianças, né, aos 8 anos eram jogados na floresta, tinha que matar o lobo, dormia no frio, tinha que dormir no frio, tinha que passar frio, eles eram forjados. E ele achava o máximo, assim, ele achou muito interessante. Eu até achei que quando eu pedi para ele escrever, eu falei assim, você pode escolher ser um menino espartano, pode ser um menino ateniense, você pode ser o próprio Platão, você pode ser o Aristóteles, você pode ser quem você quiser. Só quero que você escreva alguma coisa, traga o que a gente acabou de ler. E aí ele escolheu o ateniense, né? Mas achei muito interessante. É interessante isso, porque é isso, não é um ensino compartimentado, né? Eu vou estudar história aqui com um textinho de livro-texto e uma literatura aqui. Não, você pega um texto robusto que engloba tudo isso, né? Então a carga cultural, linguística, eu acho que é como se fosse mesmo um banquete, onde o aluno, ele vai comer aquele banquete, ele vai digerir aquele banquete, ele vai devolver aquele banquete com a forma dele, mas ele não está à deriva. Eu sinto isso, a escrita ela é passada de uma forma hoje que a criança fica à deriva. O que eu faço? Eu não sei. E às vezes, muitas vezes as mães, né, que, por exemplo, o seu curso não é só para mães homeschoolers, por exemplo, são para mães que estão com filhos na escola mesmo. A estrutura que você dá, por exemplo, essas duas amigas, né, que eu trouxe para o homeschooling, queriam tirar os filhos da escola, e aí fica aquela coisa, né, a deriva, mais ou menos isso. E aí elas falam assim, mas eu falo para ele escrever, e ele não escreve, ele escreve 2 linhas. Eu falei, não, gente, calma, você tem que dar uma estrutura, você tem que, né, dar... Não é assim, você joga e vai, né? E tem todo esse problema de... Então, essa narração, porque depois ele escreve o que ele narrou, né? Você não precisa vir exatamente da cabeça dele, né? Porque aí o aluno que não leu, né, que não narrou, não leu, você pede para ele escrever uma coisa, vai sair alguma coisa da cabeça de vento, né, de um adolescente. Não vai sair nada, né? Sim, né? Que aí nada. Aquela coisa, né, quando voltava de férias, escreva sobre suas férias, né, e jogava para as crianças lá, né? A gente sobreviveu a isso, mas, tipo, é muito melhor você ler, narrar e você depois escrever, né? Acho que fica claro, né? mais, Você é firme. Você não está no nada, no vácuo, né? O progressismo fala isso é opressor. Não, isso não é opressor, isso dá um norte. A criança se sente amparada, e ela está amparada num gigante, num Platão, numa Mary Shelley, num Tolkien. Então, para que, meu Deus do céu, ficar batendo cabeça? E aí, claro, a gente tem a sequência, eu dou lá uma aula de progin e falo de confirmação e refutação, acho que aquilo também dá uma segurada, né, para escrever textos técnicos. A gente sabe que às vezes vai fazer uma redação para uma prova, mas na minha opinião, eu uso material de progin com as meninas desde 2019, mas o ganho da narração foi absurdo. Nada e saber se compara. E saber, por exemplo, tem alunos, né, que leem muito, mas na hora de narrar não sai nada. Justo.
E muitas... li vários livros. Quantos livros você leu esse ano? Li 10 livros esse ano. Não lembra nem da metade. É a Pois é. narração que eu tô vendo, porque eu também, como eu disse, eu comecei a ler muito tardiamente, né? E a narração, eu tenho feito narração silenciosa, né? Ninguém quer me escutar narrando, mas eu escuto não, mas ninguém quer me escutar. Mas sabendo que, para quem não sabe, narrar pode ser para você mesma, né? Desde que você fale, né? Fale. Coloque para fora. Mas eu faço a narração mental, né? Silenciosa, e tem ajudado muito. Eu lembro que eu fazia isso na escola, né? Eu não sei se as escolas, hoje em dia, se elas, né, pro lado progressista aí, e jogaram fora muita coisa, né? Coisas que funcionavam, como a narração. Eu não lembro exatamente de fazer a narração na escola, mas eu lembro que eu fazia. Quando eu estudava, eu narrava o que eu tinha estudado e ficava na minha cabeça. Olha, tá vendo? Até na universidade, para as provas. Eu lembro que as pessoas queriam estudar comigo. Eu falei, Lúcia, vamos na sua casa estudar? Aí, porque a gente falava, né? Um narrava pro outro, no fim. Né? Tá vendo? Então, E funciona, dava né? certo. Então, assim, hoje em dia eu vejo a escola não tem mais narração. Não sei se teve um dia, mas não tem narração. É uma coisa que seria muito interessante, ou trazer de volta, ou como a gente não tem muita... dá pra gente interferir na escola, né, dos nossos filhos. Não no meu caso, porque o meu é homeschooling, né? Eu mesma, né, dou aula. Mas as mães tomarem rédeas do que o filho está aprendendo, e a narração é bom que seja feito com a mãe e com o pai. Vamos dizer que o pai não está muito dentro da literatura, gosta de ler outras coisas, né? Então, mas que leia e que narre depois, né? E claro que depois de fazer essa musculatura do cérebro do adolescente, da criança, né? Do 6 para sempre, né? Que se faz a narração, fica muito na memória mesmo, né? Que você falando dos cursos, você fala que vai lá atrás, vai lá na memória, resgata o que foi lido, o que foi aprendido e traz para a narração sendo feita no momento, o que tiver. E outra coisa que a gente tem feito agora, que a gente não estava fazendo, mas que a gente tem feito agora, principalmente com o livro, é relembrar o que foi lido no capítulo anterior. Maravilha. A gente nunca fez isso, quando a gente, mesmo das poucas vezes que a gente fez narração antigamente, a gente relembra o que foi lido antes. Aí, né, ele narra o capítulo que foi lido, né, no dia, e às vezes só um parágrafo, mas tem feito diferença, porque é mais um mecanismo de colocar na memória de aprendizado e colocar na cabeça do aluno. Eu acho que tem uns estudos mesmo, uns papers falando sobre os impactos, a neurociência explicando. Então, lá fala, e é difícil achar, mas Deus moveu a mão, uma pessoa mandou para mim, um seguidor mandou. Mas fala assim, que trabalha a memória de longo prazo absurdo. Então, essa capacidade de resgatar essas informações, a narração faz isso. Porque a narração faz isso. Então a gente bota na situação, na história, né? É o que você falou. Eles entram, eles são personagens também ali na história. Então é como se fosse parte da sua vida. É isso. Eu acho que ela gera o imaginário. O aluno tem que entrar ali dentro, e quando ele verbaliza, que eu acho também que a questão da fala tem algo muito importante na fala, porque na Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Então eu acho que quando a gente fala, eu penso assim, né? Porque quando eu narro é assim, você se coloca ali naquele lugar, você sente os cheiros, você sente
como é o ambiente, a luz, tá claro, tá escuro, a cor da roupa das pessoas, o cabelo, tudo você monta. Então, que quando a gente faz uma leitura corrida, muitas vezes a gente não faz, mas a narração ela exige isso. Para você falar de volta, você tem que montar esse cenário, é como se fosse um teatro que a gente monta na cabeça, né? E o aluno fazendo isso, ele faz parte daquela história. Rafa falou para mim, mãe, é muito mais vivo. É vivo. É vivo. É muito mais... É vivo, porque você tá ali dentro daquele lugar que aquele autor montou e você tá ali contando. E quando você escreve, que você falou, ele se colocou no lugar de um menino espartano, ele se colocou dentro daquele cenário, ele escreveu uma história. Ele não é uma vai esquecer. Musculatura, não, jamais. Ele vai saber, eu escrevi um texto que falava isso quando eu tinha 16 anos. Certamente ele vai fazer isso. Então, é simples. A gente pode fazer em qualquer lugar, pode fazer no carro, pode fazer no avião, né? Qualquer lugar, você pode narrar. Às vezes eu acho que por ser simples, uma coisa tão simples, algumas pessoas que olhem o método falam assim, é tão simples, não vou fazer porque é simples demais, entendeu? Eu acho que às vezes as pessoas querem uma coisa bem complexa, assim, para dar certo. Eu falo assim, não, é pela simplicidade, por isso que dá certo. Porque até para você não é uma coisa que afugenta o adolescente, principalmente, né? Porque aí você vai falar... Voltando um pouco sobre livros, né? Que eu ficava falando assim, nossa, povo culto que lê tanto, de ler livros difíceis, sabe? Tipo assim, eu acho que vale muito para criar a musculatura do cérebro, pegar coisas bem simples, artigos, apostilas, revistas, que eles gostem de ler. Uma coisa de leisure, né? Tipo, por prazer. E aí trabalhar a narração em cima disso, né? Tomar bastante cuidado para não chegar já narrando um livro super difícil, porque aí não vai querer, né? Tem que ter essa sensibilidade. Eu tenho falado com as mães lá no grupo, porque primeiro, não sei se você concorda comigo, eu acho que essa frase da Karen Andreola é tão... Eu acho que é precisa. Ela fala que narrar é um ato de fé. E eu vejo que porque você começa, no começo, eu tive muita dificuldade, elas ficavam, mãe, mas é muito, tudo é uma argumentação. E eu fazia um plano, eu falava, olha, a gente vai fazer assim, tá certo? Vamos fazer, vamos tentar. Algumas vezes ia, algumas vezes não, mas a coisa foi caminhando e não é um resultado instantâneo, não é. Não, mas os primeiros resultadinhos, assim, eu acho que é assim, ó. Já aparece na hora. Mas demora, né? Você tem um objetivo, né? Do seu filho ter a parte, né? Da retórica e da narração, né? Tudo que você ensina no curso. Mas não dá para ir com muita sede ao pote, né? Então tem que... Mas eu vejo, assim, um resultado já de cara. Mas o resultado esperado demora. Tem que ter paciência. Demora. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, consistência, não abrir mão. Eu tô há 8 meses fazendo com a Rafa. Agora eu tô incrementando com história. Ela não fazia. Então a gente tem aula de história um dia sim, um dia não. E aí hoje mesmo, a gente teve falando sobre islamismo. Ai, mãe, vai, Rafaela, um parágrafo, vamos lá. Aí lia, ela fica assim, ela quer negociar, porque, gente, é muito você lutar contra a natureza. A nossa natureza não quer, né? A nossa natureza quer sombra e água fresca, né? E é um trabalho que exige muito do cérebro, porque você tem que prestar atenção. Tem. Então, mas ela tá fazendo. Ela tá fazendo. No começo, o Noah lia, aí quando eu pedi pra ele narrar, aí ele falava assim, pode ler de novo? Porque a primeira vez que ele leu, não prestou atenção nenhuma. Aí, sabe, porque bem no comecinho também, eu não falava pra ele quando eu ia pedir narração. Eu falei assim, tudo que você fizer no seu dia, você vai ter que narrar pra mim, em algum momento. Meu Deus.
Então, por Boa exemplo, ideia. às vezes ele fazia os cursos online, né, que ele faz, e eu não pedia. E passou uma semana, aí na semana seguinte eu comecei a pedir, me narra o que você aprendeu hoje. Aí ele, peraí, aí ele volta lá, mas aí ele viu que começou a ficar um pouco frequente, tipo assim, ele não sabia quando que eu ia pedir, era inesperado. Aí ele falou assim, bom, agora eu acho que eu tenho que, tudo que eu leio eu tenho que prestar muita atenção. Eu vou Porque fazer. assim, se não precisar narrar, não presta atenção. Agora eu falo assim, não, agora você vai narrar isso pra mim. Eu quero que você leia com muita atenção. Aí é atenção completa. Atenção total. Total, né? Total. Total. Você percebe que ele fica cansado? Devido à narração? É. Não. Assim, ele nem sempre ele quer, né? Mas cansado, acho que não. Ele se cansa por outras coisas, né? Não é, ele é peculiar. Se você não der nada para ele fazer, ele encosta e dorme. Então, tipo, ele tá sempre engajado em alguma coisa. Entendi. Mas não. Assim, se ele fizer muita narração, provavelmente ele vai ter um cansaço mental, né? No final do dia, né? Que consome demais. Consome. É. Mas eu não notei cansaço nele ainda. É porque ele é jovem, né? Porque quando eu faço, eu fico quebrada. Fico esgotada. Eu fico Porque muito é cansada. total atenção. Quando eu faço os stories aqui, eu vou falar alguma coisa, às vezes eu li alguma coisa, eu vou compartilhar, eu faço a narração, é o que eu li. Então eu faço aqui e vai. Fala que você pegou lá, minha filha, e vai. Então eu fico assim, chegou no final do dia, eu tô quebrada. E querendo ou não, eu faço com a Rafa também. Porque pra eu cobrar a narração dela, eu tenho que prestar atenção no que ela, né, que ela vai narrar. Então eu fico cansada, mas acho que é porque também já... Agora eles não, estão tudo fresco, né? Tá tudo novinho. Mas sente muito sono também, né? Estão crescendo, né? Aí tudo dá sono. São preguiçosos, né? Como qualquer adolescente. Né? Adolescente é muito sono, né? Dorme, deixar, tá dormindo. Né? Eu dormia na aula, né? Agora eu posso falar. Até dá medo, porque agora tudo é gravado, né? Nessa live, a primeira vez que eu faço live, eu pensei, ai meu Deus do céu, não posso falar muita besteira, né? Quer ficar gravado. Mas eu dormia na aula, né? Mas quando eu não estava muito interessado, ninguém pedia para eu narrar a aula depois, né? Então não prestava atenção. Sim. Lúcia, deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Ele chegou a fazer a narração escrita? De escrever a narração dele? Ler? Em vez de ser oral, ser escrita. Não, ainda não estamos nessa fase. Eu ainda, por enquanto, eu estou deixando eu quero que ele desenvolva a escrita, que está indo bem. Então, ele escreve sobre o que foi lido, mas não exatamente a narração. Eu acredito que tem uma mistura aí, né? Ele acaba meio que usando palavras do que foi lido, a ideia do que foi lido. Eu vejo muita evolução nele, evolução mesmo. E olha que faz pouco tempo, viu, que a gente está fazendo. Mas eu fico feliz porque fico feliz de ter te encontrado, porque se não fosse seu curso, eu acho que eu estaria na mesma, assim, sabe? O homeschooling, qualquer coisa que a gente faz na vida tem essa parte de, né, uma paixão muito grande e a gente quer fazer tudo, né, quando a gente iniciou o homeschooling, queria fazer todas as aulas, queria fazer 1000 aulas e aí a gente acaba sufocando, né, a criança. E quando a gente encontrou um equilíbrio, né, do homeschooling, por exemplo, a gente entrou num platô, assim, então tá, ele já tem os cursos serem feitos, tais dias, né, a gente tem o schedule aqui todo, segue o schedule, tal, tá tudo certo. E aí vira um cotidiano, uma coisa corriqueira, uma coisa que, tipo, vai ficando uma tibieza, assim, vai ficar morno. E aí a narração trouxe esse um ânimo, assim, sabe? Tipo assim, de aprendizado, de ensino.
numa coisa diferente, que não é tão diferente, porque a gente tinha um certo contato, mas tá trazendo muito mais a atenção dele, assim, a escrita, a fala, a organização de pensamentos. Eu já vi evolução nesse pequeno tempo. Aí eu deixo eu te perguntar mais uma coisa. Ele tem uma inclinação, você acha que na faculdade, né, ou uma inclinação para humanas, para exatas, o que você acha que vai o caminho? Talvez humanas, mas ele gosta muito, né, de aviação, né? Ele faz esse curso que é tipo uma mini aeronáutica, né? Vamos dizer assim, que é tipo um Boy Scout escoteiro da aviação. Ele gosta muito. Agora, eu acho que vai para esse lado, assim. Não vejo ele muito para a área das exatas, mas eu acho que é mais para a área de humanas. Talvez, né, administração, então a parte da aviação mesmo. Não, eu tô perguntando isso porque assim, né, tem gente que fala que os meninos têm alergia a lápis, que os meninos não gostam de escrever, né? E na verdade isso é uma grande mentira. Na verdade, o que ensina é tão chato, a forma é tão chata que dá alergia mesmo. Tem aqui, ó, da escrita dele aqui, ó, o tanto que ele escreve. Isso aqui é Meu só Deus. esse ano aqui, ó. Faz até mapa aqui, ó, você viu? Cadê? Meu Deus Passou do um céu, mapa que aqui. Nem maravilha. lembro qual foi esse mapa. Ai, que... Provavelmente de guerra, né? Que é coisa entretida na guerra. Ele sabe tudo, Ele tática de gosta. guerra, tudo. Puxa, que legal. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Perguntar. Uma dúvida. O Noah narra todo o capítulo ou somente um trecho ou página? A gente começou bem devagarinho, né? A gente começou narrando só parágrafos e aí vai desenvolvendo, né? Até que ele começou a narrar capítulos. A gente está em capítulos, narra capítulos. Mas às vezes Maravilha. eu acho que a gente tem até que dar uma voltadinha e narrar parágrafos, né? Principalmente quando o capítulo é muito longo. Então volta a se narrar os parágrafos em vez de ser um capítulo inteiro. Certo. Então tá bom. Gente, alguém tem mais uma pergunta? Eu não vou ficar ocupando o tempo da Lúcia, não. Não, estou à disposição hoje da live, mas é que eu tive algumas amigas que eu acho que elas tiveram dificuldade de entrar. Mas vai ficar gravado, Oi. né? Depois eu Vai mando ficar para no elas. feed, vai ficar aí, eu não vou tirar. Eu vou tirar só da Isabela, que eu não gosto de deixar a Isabela exposta, não gosto. Então da Isabela eu vou tirar, mas vou pôr no curso, vai ficar lá. A sua, a da Gaia e amanhã a da Ana e a minha também de neurociência vai ficar. Não tem por que tirar, mas a da Isa não, da Isa eu vou Porque tirar. eu não quis, as minhas amigas, eu via só as mensagenzinhas aqui, não estou conseguindo entrar. Ele falou assim, se eu sair daqui, já não deu um problema para entrar, né? Eu falei assim, meu Deus, não posso tocar em alguma coisa aqui, dar problema e sair da live de novo. Mas depois eu mando para ela. Sim. Então, eu tenho umas amigas, porque A aqui gente são manda. 3 e pouco, 3, 4 da tarde, né? Então o pessoal tá pegando os filhos na escola, né? Quem não faz homeschool, agora é hora de buscar os filhos. Tá certo. Então é isso, Lúcia. Eu acho que ninguém tem mais pergunta, mas eu gostaria de agradecer a tua presença, eu gostaria de agradecer o relato, agradecer o Noah também. E desejo que vocês sempre se lembrem de mim, mesmo quando ele for adulto já. Vamos lembrar. Eu Eles, quero, que assim, vocês se lembrem. eu quero até divulgar o seu curso, porque ele fez muita diferença. Fez total diferença aqui no nosso Ai, que aprendizado. bom, graças a Deus. Eu falo para todo mundo, né? Que fala, mas como assim? O que é isso que você faz? Não sei o quê. Eu falo assim, é o curso da Cris, eu fiz, tal. Achei que sabia tudo, vi que não sabia nada. E assim, eu vou começar a falar a importância e a relevância da narração. Ai, Lúcia, eu agradeço de coração. Eu decidi fazer justamente por isso, porque eu vi que era algo que funcionava e por que não? Por que outras crianças não? Você falou de quem faz after schooling, por que não? Às vezes a mãe fica de after schooling tão desesperada
né? Que é enfiar um tupi a criança de atividade, mas a criança já vai para a escola, a criança está cansada. Se faz uma narração por dia, já é um efeito absurdo que essa mãe vai ter de resultado, né? Então, o meu objetivo é esse mesmo. Então, eu fico feliz do teu relato, do Noah, e peço a Deus que continue abençoando vocês, direcionando ele, para que ele seja tudo aquilo que Deus planejou que ele seja. E meu coração se alegra assim, de ouvir o relato de vocês. Meu coração se alegra também. E a minha vontade é de gritar para todo mundo, para fazer o curso. Sabe quando você tem uma coisa que você gosta tanto, se encaixa tanto, você quer falar para todo mundo. Você quer que todo mundo saiba disso. Né? Quando eu comecei homeschooling, eu queria falar para todo mundo. Eu falei assim, gente, vocês têm que fazer homeschooling. Mas não é para todo mundo. A narração é para todo mundo. Não é. A narração é para todo mundo. O homeschooling não. O homeschooling é para algumas pessoas. Mas a narração é para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive, né? Aqui a gente está falando de ensino médio aqui hoje, né? Mas é para começar de pequenininho. Para descrever o que viu no parquinho. Foi no parquinho para descrever tudo. Maravilha, né? Então tá bom, Lúcia, obrigada de coração, fica com Deus. Gente, obrigada a quem passou por aqui, vai ficar no feed. Qualquer coisa, vocês me mandem pergunta aí, tá bom? Tá bom, obrigada, eu adorei participar da live. Obrigada, Lúcia, um beijo. Fica com Deus. Fica com Deus também. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.